Como de hábito, nós vamos abrir para perguntas. Vamos recolher aí 3, 4 perguntas e voltar à mesa. Eu peço que as pessoas se identifiquem e façam perguntas concisas. A Nina vai dar o exemplo aqui. Não, mas precisa esperar Nina e Guiomar. Marisa. Se identifica, Nina, por favor. Eu sou Nina Ranieri, professora da Faculdade de Direito da USP, e venho me dedicando já há alguns anos ao estudo das questões federativas e da educação. E eu queria saber quais são as suas propostas para a mudança desse pacto federativo. Nós estamos falando de uma situação onde os encargos de execução estão com estados e municípios, as competências legislativas com a União e toda essa necessidade de transferência de recursos, tendo em vista as dificuldades de gestão. Então, quando você diz precisa mudar exatamente 3 medidas prioritárias, quais seriam? Muito bom. Guiomar. Não, eu tenho uma pergunta muito simples. Guiomar, eu sei que você é sobejamente conhecida, mas se apresente. Desculpe, eu sou Guiomar Namo de Mello, sou educadora e estou no Conselho Estadual de Educação hoje. Eu tenho uma pergunta básica. Quer dizer, toda vez que eu voto o recurso para as creches no Conselho Estadual de Educação, eu faço uma declaração, porque eu acho que a creche não está na faixa da escolaridade obrigatória. Então, esta pressão para que o dinheiro do Fundeb também seja gasto na creche, eu pergunto de onde ela veio. Como é que nós chegamos a este ponto? Se existe, talvez eu sou mal informada sobre lei, talvez já exista um amparo legal para isso. Desculpe. Eu faço declaração de voto, inclusive, porque eu sou contra que o Estado passe dinheiro para fazer creche quando o Estado tem escola caindo aos pedaços aqui na própria capital de São Paulo. É uma coisa bem complicada, né? Mas essa é uma questão. E a outra questão é para lembrar, quer dizer, se nós temos clima hoje, porque eu perdi uma eleição para deputado federal, porque eu propus tirar a despesa de aposentadoria dos professores do MDE. Então, como eu fui taxada de churrasqueira de velhinho, eu quero lembrar esse detalhe, porque eu acho que essa é uma medida muito interessante, mas ela, obviamente, está ligada à questão da Previdência. Mais alguma? Hector. Hector, sou aluno da professora Guiomar. Eu gostei muito do que a Marisa falou, que é próximo do que seria o ideal, mas também considero muito do que o Barjas falou, quer dizer, da realidade que nós estamos. Então, eu tenho uma pergunta objetiva em relação ao que foi criado pela turma que implantou o Fundeb, quando se ampliou o atendimento do fundamental para toda a educação básica, se criou a tabela de ponderação, para que justamente se aplicasse percentuais diferentes para tipos diferentes de atendimento, tentando endereçar o que o Barjas falou. Só que a tabela de ponderação é nacional. Será que talvez não seria um bom meio-termo a tabela de ponderação ser aplicada localmente, estadual, assim como o valor do Fundeb, que, apesar de ser um fundo nacional, é um valor estadual? Muito bem. Eu vou voltar aqui, mas eu queria que é sobre o piso nacional, Binho. Oi? Mas deixa eu fazer a pergunta. Não, como eu me dispenso de fazer a pergunta. Não, a pergunta é óbvia. Porque a ideia, desculpa, eu não sei como é que ela ficou, mas a ideia, para quem. Eu acho a ideia desparafusada completamente. Vai voltar para nós? Marisa, claro que vai voltar para nós. É tanta coisa, gente, está difícil de responder. Primeiro, deixa eu pegar uma passagem do Fundef para o Fundeb, que eu queria comentar o que o Barjas disse e responder a questão da creche e da Guiomar. Quando o executivo do presidente Lula mandou a PEC 415 de 2005, a creche não estava incluída. E, ao mesmo tempo, a distribuição dos recursos no interior de cada estado não respeitava as áreas de atuação prioritária fixadas na Constituição. E também não tinha 10% de complementação da União. Essas 3 questões foram alteradas no debate da PEC no Congresso Nacional. A creche foi incluída com uma manifestação super dura contra o então ministro Palocci, do MBI, que ia de fralda para lá para entregar...
MEIB, aquele, para entregar de... Tem muita sigla rolando, eu tô... É o Movimento em Defesa da Educação Infantil. O que é CAC? CAC é Custo Aluno Qualidade. Custo Aluno Qualidade. Invenção da campanha nacional que foi incluído no Plano Nacional de Educação e está gerando uma enorme judicialização da educação, do plano da educação, porque tinha prazo para ser definido o custo aluno qualidade inicial em 2 anos, que fechava em junho de 2016, assim, um mês depois da mudança de presidente, e ninguém fez até hoje, porque não tem como fazer. Tá? Então, tem milhões de ações judiciais, né? Quem passou pelo MEC sabe disso. Então, primeiro, a creche não estava, certo? Ela foi introduzida no Fundeb por pressão da sociedade civil, desses movimentos, no Congresso Nacional. Segundo, o problema é que, hoje, a nossa proposta de 3 fundos lá, que o PSDB apresentou e que a CNM defendeu, a CNM fez a defesa dela nacionalmente também. Confederação Nacional de Municípios, a entidade a qual eu presto consultoria. Vivo, assim, divergindo deles também, mas presto consultoria. Tem várias razões, mas vamos em frente. Tá? Hoje, fica difícil voltar atrás, porque se tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos. Então, o fundo é da educação obrigatória. O problema é a creche. Mas eu acho que a creche, o problema é mais complicado ainda. É que, qual é o fundamento dos 50% de taxa de escolarização? É um chute. Não tem nenhum estudo científico para defender esse dado. Segundo, Binho, interagimos sobre isso também, o Binho na SASE e eu na assessoria da Confederação. SASE, Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, já acabou, que o atual governo acabou. Então não menciona. Mas ele era o secretário e eu fui lá conversar com ele e com o pessoal da CNM. A meta dos 50% é uma coisa esdrúxula também, porque é uma meta nacional, percebe? Quem é que disse que os 5.570 municípios brasileiros têm que ter 50% de creche? Quem é que disse que em São Paulo chega a 50%? Nós fizemos no Rio Grande do Sul, a gente não conseguiu fazer no governo federal, é outra coisa que eu tenho Bíblia debaixo do braço, assim, todo MEC eu digo, tem que fazer isso, e ninguém consegue fazer. Né? Tem que fazer um estudo nacional para definir a variação da meta da creche no Brasil inteiro. Nós fizemos isso para os 497 municípios do Rio Grande do Sul com a assessoria do Ricardo Paes de Barros. E tem um indicador de necessidade de creche para cada um dos municípios. Quer dizer, na creche tem um monte de coisa errada. E aí a judicialização. Olha, vocês me desculpem a franqueza, eu fiz curso de Direito. Não tem a disciplina de Direito Educacional no curso de Direito. O que está acontecendo é que os operadores do direito... Ah, que bom! Confundem, e essa tua questão do Conselho, Guiomar, confundem o direito à educação, de uma maneira geral, com o ensino obrigatório. Na creche não é ensino obrigatório. Então, primeiro, o poder público não tem que dar vaga para todo mundo, ele tem que dar, dentro das suas possibilidades fiscais, para quem mais precisa. O que a judicialização está fazendo é que a gente está dando para quem menos precisa em detrimento de quem mais precisa. É o inverso que está acontecendo. Então, a creche é um problema. Só que nós estamos numa situação que não tem como mudar isso. Não tem. Não, sabe? Não, esse aperfeiçoamento, não sei se seria aperfeiçoamento, não tem como fazer. A questão das ponderações ficou uma coisa esdrúxula também, porque não tem estudos de custos diferenciados pela oferta das diferentes etapas e modalidades que justifiquem as ponderações. As ponderações viraram uma disputa entre estados e municípios da divisão do recurso do Fundeb, onde o MEC, naquela comissão que eu participei, é o árbitro, porque fica o ministro arbitrando a divisão do dinheiro entre os outros. E o dinheiro dele não está entrando ali naquela disputa. Né? E a lei que regulamenta o Fundeb tem uma ponderação máxima e uma ponderação mínima. Eu, particularmente, digo isso claramente para os prefeitos, a creche não pode ter uma ponderação que corresponda ao seu custo, é a maior defasagem, porque a forma como a gente aloca o recurso, a gente induz a ação. Se a gente colocar uma ponderação de creche bem maior do que pré-escola e anos iniciais, em algum lugar vai ter prefeito que vai preferir oferecer creche do que oferecer o que é obrigatório.
Então, não pode fazer, certo? Não pode fazer. Tem que ter uma outra forma de apoio aos municípios para financiamento, que foi o Brasil Carinhoso. Não sei se vocês têm acompanhamento disso. Foi uma reivindicação da CNM para a presidente Dilma. Ela criou o Brasil Carinhoso, que era, por fora da complementação da União ao Fundeb, recursos para manutenção e custeio de creche, não para construir prédio ou comprar ventilador, para manutenção e custeio, para matrículas novas em creche ou para matrículas de crianças matriculadas em creches municipais ou conveniadas que fossem do Bolsa Família, né? Só que, gente, esse país é de uma insegurança total. No dia 24 de dezembro, a presidente Dilma assinou uma medida provisória reduzindo a metade o dinheiro a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Aí essa medida provisória não foi transformada em lei em função do problema do impeachment. O presidente Temer, com o ministro Osmar Terra, assinaram uma nova medida provisória que foi transformada em lei em outubro de 2016. Simplesmente, eu fico assim indignada. Eu adoro os programas de apoio às famílias de crianças pequenas, como o PIN no Rio Grande do Sul, que o Osmar criou. Eu fui companheira dele do secretariado. Mas tirou dinheiro das crianças do Bolsa Família para botar no outro programa. Tirou do Brasil Carinhoso para botar no Criança Feliz. É um negócio maluco que acontece, tá? E só para repetir, Barjas, inclusive tem uma... Eu não respondi para Nina. Tem uma tese de doutorado feita no Rio Grande do Sul que comprova o que a gente dizia. Quando o Fundef começou, ele significou menos perda para os estados e, portanto, prejuízo para os municípios, porque é uma balança de dois pratos. Tu tinha e ainda tem mais matrícula de ensino médio do que de educação infantil. Então, fez assim. Porque a minha frase, eu sou muito dura, é que o Fundeb foi uma aliança dos governadores com o movimento sindical dos professores contra os municípios e a população brasileira. A única matrícula que cresceu na vigência do Fundeb foi a da creche, porque era a única que faltava. Aí, mais creche, mais matrícula, mais dinheiro, a gente estimulou esse crescimento. E a propaganda do Fundeb, não sei se vocês lembram, eram jovens do ensino médio dizendo agora é a hora e a vez do ensino médio. A propaganda oficial do MEC. O que aconteceu com o ensino médio durante a vigência do Fundeb? Piorou em tudo. Então, não é assim, entendeu? Aumentou o gasto, mas a matrícula não cresceu. A explosão da matrícula do ensino médio foi a segunda metade dos anos 90. Depois ela mantém, ela diminui, né? A taxa de conclusão manteve a mesma tendência de crescimento, não aumentou nada. E o IDEB está estacionado há quatro edições. Então, o que aconteceu com o ensino médio? É que a questão não é só dinheiro. O único lugar que era só falta de vaga mesmo era a creche, o resto não é mais, entende? E essa balança, Barjas, diminuiu. Quer dizer, os municípios perderam tanto assim, foi fazendo assim, ó. Eles continuam perdendo mais ainda no Fundeb do que perdiam no Fundef, mas diminuindo em função desse crescimento da matrícula. E só para terminar, Nida, isso é outra conversa, é outro assunto, mas tem projeto de lei tramitando para organizar o sistema nacional. O do Ságuas foi arquivado, agora a Dorinha apresentou outro, né? Eu acho que eles ainda são insuficientes. Eu acho que a grande questão, para mim, tem 3 grandes questões, tá? Uma é definir melhor as responsabilidades de estados e municípios na oferta da educação escolar pública, básica. Não está claro isso ainda. Não adianta repetir o que a LDB tem. Segundo, isso é o que está feito lá, é instituir a tripartite e a bipartite da educação e não deixar a União decidir sozinha como é que ela vai alocar recursos para a educação básica. Ela tem que combinar com os russos, tem que conversar com os estados e com os municípios. E a terceira é definir com mais clareza a participação da União no financiamento e nos padrões de qualidade e no redistributivo da educação brasileira. Isso não está feito. Olha, eu continuo com a minha mesma preocupação. O fato do Fundeb ter um único padrão, ele confunde as coisas. Se a gente quer melhorar, tem que mexer no ensino médio. Hoje, o grande problema é o ensino médio, né? O fundamental, bem ou mal, está pacificado. Você tem um arranjo institucional que tem aí quase 10 anos, ele está mais ou menos pacificado. O ensino médio não está. Qual é a demanda do ensino médio hoje, o que algumas secretarias estaduais estão fazendo, alguns governadores estão fazendo? Colocando
oferecendo vagas em tempo integral. Bom, isso custa. Você coloca com o mesmo bolo, mesmo fundo, você coloca 1.000 alunos no ensino médio em tempo integral, o dinheiro sai de onde? Vai sair do ensino fundamental. É sempre assim. Então, por isso, quando a gente insistiu de ter os 3 fundos, por essa lógica. O responsável pelo ensino médio são os estados. É muito mais fácil o ministro ou o secretário nacional de ensino médio conversar, estabelecer as políticas, a forma de financiamento, até nessas coisas de você ter o piso de qualidade. Olha, o que eu preciso fazer para melhorar o ensino médio? Não aumenta a matrícula e não melhora a qualidade. E você pode ter, evidentemente, um incentivo financeiro para melhorar essas coisas. E depois, claro, deixa uma parte do MEC também conversando com os municípios para a questão do ensino infantil. Olha, em que pese falar que a creche não é prioridade, essa coisa toda, lá na ponta é o inferno. Tem que combinar com os russos. Tem que avisar as mães, as trabalhadoras, o vereador, o bispo, o promotor e o juiz. É lá o negócio. Tanto eu fiquei muito assustado, peguei aí o Todos pela Educação, aquele anuário que eles fizeram, peguei, acho que foi no anterior, que tem o gasto do PIB por nível de ensino. Tá? De 7 pontos percentuais de aumento do PIB, 3 foram para o ensino infantil. E o ensino infantil tem 15% das matrículas. É um esforço muito grande. Eu acho que não está mais passando dinheiro para o ensino médio, porque a matrícula do ensino médio está estável. A única coisa que cresce é o infantil. O que cresce não é nem a pré-escola, que já está praticamente universalizado. O que cresce é a creche. Tá certo? E lá na ponta é assim que acontece. Eu estou um pouco pessimista com o cenário político nacional. Não tem, olha, estamos há 3 meses e meio, não teve uma política, uma orientação, um debate, um diálogo, alguma coisa para a sociedade do que fazer com o MEC. Não tem uma sinalização do que fazer com o Fundeb. Olha, nós estamos aqui, pode ser que alguém tenha uma ideia melhor do que está sendo discutido no Congresso Nacional, mas se alguém tem essa ideia, tem que falar. Os responsáveis pelo MEC têm que falar. Eu vou botar um pouco de sal nessa história. A mesma coisa está acontecendo na saúde. Alguém ouviu falar o que vai? Nós estamos no maior profundo subfinanciamento da saúde dos últimos anos. Quando eu falei que caiu o ICMS, caiu a Receita Federal, caiu o ISS, caiu o IPVA, caiu tudo. Como a saúde também é vinculada, da União virou teto, o do Estado virou teto e estourou aonde? Na costa dos municípios. Então, nós estamos com 2 problemas a serem equacionados, não vamos discutir aqui a saúde nesse momento, mas na educação nós temos 1 ano para evitar uma vacância. O que aconteceu na passagem do Fundef para o Fundeb, a equipe do MEC, na época do Haddad, tinha a responsabilidade. Estava olhando, monitorando, até ansioso por não aprovar em tempo hábil. E, com um pouco de esforço, aprovou em tempo hábil. Aqui, se bobear, vai por decurso de prazo. Deixa correr, não acontece nada. E daí nós vamos ver o que vai acontecer. Bem, eu acho que as falas da Marisa e do Baja, de certa forma, eles acabam culpando um pouco o Fundeb pelos problemas do ensino médio e esses problemas de financiamento de creche e tudo mais. Eu quero fazer algumas ressalvas. Se não é isso, pode passar um pouco a ideia, né? Eu acho. Obrigado. Não me diz, né? Não diz. Porque a Marisa, para conter a Marisa, é muito difícil. Não diz o que eu não disse, né? Bem, eu acho que a criação de um fundo da educação básica era o momento adequado. Realmente tinha que acontecer. E o aspecto que o Baja levanta, a Guiomar, que eu concordo plenamente, nós fazemos uma grande confusão, e a Marisa também reforçou, fazemos uma grande confusão entre o ensino obrigatório e aquele que não é obrigatório. E, nesse sentido, os fatores de ponderação, eles respondem um pouco por isso, porque um aluno da creche ele equivale a 1,3 do aluno do fundamental. Então, isso não dá realmente para financiar.
Então, não tem o dinheiro do Fundeb não está indo para a creche numa proporção do seu custo. Então, acaba que a solução para o problema da creche fica no colo dos prefeitos, como o Barja, né? Ficam realmente com os problemas. A gente não está sangrando viu, Gamar? A gente não está sangrando do ensino obrigatório para a creche. Isso não está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não pode deixar a creche fora, porque ela tem um papel muito importante. Mas tem que ser um papel importante tratado como não obrigatório. O problema é que não é tratado como não obrigatório. E aí começa a confusão. E o PNE foi um grande problema nesse sentido. Porque a nossa orientação na SASE é que cada município teria sua meta para a creche. Nós chegamos a contratar o Reinaldo para fazer uma previsão de qual seria a contribuição de cada município para chegar na meta de 50%. Então, nós tínhamos para cada município qual seria a contribuição dele para que o Brasil chegasse a 50%. Então, quem já está em 50%, um pouco mais, ou fica onde está, era isso. Mas a Undime teve uma audiência com o ministro na véspera aqui do lançamento dessa informação, impedindo isso, e orientou todos os municípios agora a colocarem 50%, mesmo quando a gente sabia que eles jamais chegariam a isso. Isso gerou uma grande confusão. Então, acho que a gente tem que diferenciar um pouco os problemas que nós temos, que são graves de financiamento da creche, com o fato dela estar no Fundeb. E aí a minha discordância com o Barja. Eu acho que realmente ter um fundo da educação básica foi acertado naquele momento e deve continuar assim, na minha intenção. Deve continuar assim, não só pela importância da educação infantil e da creche, e aí eu sou como a Marisa, eu acho que tem que ter um esforço para financiar a creche para os que mais precisam, então tem que ter um recorte de socioeconômico, alguma coisa que leve a creche para quem não tem nenhuma condição para a mãe que precisa trabalhar, para o menino que não tem nenhuma condição de ter o apoio que necessita na idade correta pela própria família, pelas condições socioeconômicas. Então, tem que ter um espaço para isso. Agora, esse espaço tem que ser limitado pelo caráter diferenciado da creche, que não é obrigatório. Isso com relação à creche. E com relação ao ensino médio, o problema do ensino médio é que o MEC atrofiou completamente, né? O MEC praticamente não existe hoje como um ambiente de inteligência, como um ambiente de política pública, como um coordenador nacional da nossa educação pública. A gente tem um FNDE que se agigantou e tem um MEC que praticamente não tem mais técnicos, com uma carreira que não é atrativa. Quem toca o MEC é quem entra a cada governo no MEC. Aí sai, começa tudo de novo. E agora não tem mais ninguém. Agora não tem nada. Não sei quem, só falta apagar a luz mesmo. Então, os problemas do ensino médio foi que não tinha base nacional, foi que não tinha nenhuma orientação, não tinha prioridade nenhuma, não tinha nada, não tinha formação de professores. Temos problemas de formação de professores. Eu acho que o Fundeb é uma parte do problema, mas não é o culpado. Então, só para relativizar isso. E eu acho também que o Fundeb deve ser da educação básica, por uma outra visão que eu acho que a gente deveria valorizar, que é o fato de ser uma federação cooperativa, né? Pelo fato de a gente ter decidido ter uma educação nacional, pelo fato de que as 3 esferas devem cooperar com a educação básica como um todo. Então, tem uma responsabilização e a educação aprendeu muito pouco do que hoje a saúde domina muito mais, que é a territorialização. A gente não dá conta da educação no território. Eu acho que o secretário de Estado de Educação ele deveria ser o coordenador da educação na unidade federativa. E ele deveria se preocupar da creche ao ensino médio e até com o ensino superior, brigando com o governo federal, não investindo mais no ensino superior, do que já investe em alguns, mas tendo um cuidado de brigar com o governo federal para que esse ensino superior, o ensino técnico, esteja de acordo com o seu projeto de desenvolvimento local, projeto de desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que é acertado manter o fundo da educação básica, e eu acho que o que nós precisamos é de uma maior integração, articulação e coordenação das políticas das 3 esferas. Muito bom, Minho. Bom, nós vamos fazer uma pausa agora para um café, um intervalo. Salvo engano, são 15 minutos ou é meia hora? Me ajudem aqui que eu estou sem... eu acho que é meia hora, mas sejamos rigorosos na meia hora para a gente começar 4h30 o segundo painel. Peço uma salva de palmas aos integrantes do primeiro painel.